Bom dia, boa noite, boa tarde, professor Rafael falando. Vamos para mais uma aulinha de ciência, agora uma aulinha falando sobre matéria e energia, especificamente com foquinho em eletricidade, né? Com esse slide aqui do professor Wellington Sampaio, vamos aqui a introdução. Então vamos lá. Primeiramente, só retomando uma pequena questão aí, nas últimas aulas eu tinha explicado para vocês que o universo ele é formado de basicamente matéria e energia. Beleza, aí tranquilo, legal. E a matéria, né? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, essa é a definição mais simples, mais clássica do que seria matéria. E essa matéria ela vai ser formada por partículas, por moléculas, e as moléculas ou partículas são formadas por átomos. A gente precisa entender esse conceito aí de átomo para a gente avançar na matéria. Né? Átomo significa indivisível, né? Uma palavra aí que vem de indivisível. Esse conceito surgiu quando eles começaram a pensar até que ponto eu posso dividir a matéria. E aí eu iria chegar em um ponto que não teria como dividir. Ele ia ficar tão pequeno que não teria como eu dividir. E aí surge o conceito de átomo. E aí com o tempo foi descoberto o átomo. O átomo ele vem sendo proposto aí por cientistas ao longo do tempo, como Dalton, Rutherford, por aí vai. E a gente não vai entrar muito nessa questão, a gente vai entrar mais nisso aí quando a gente for estudar atomística. Agora o foco é energia. Então, o que seria o átomo, né? Então, a maior parte do espaço do átomo é um espaço vazio, né? Que é entre o núcleo e a eletrosfera, nós vamos falar. E aí no interior ele vai ter uma pequena região central, né? Que é positiva, que seria o núcleo. Esse núcleo é formado aqui por nêutrons e prótons. Prótons possuem cargas positivas e nêutrons possuem carga neutra, como o próprio nome já fala. Na eletrosfera ele tem uma outra partícula que se move muito rapidamente em torno do núcleo, que vai ser os elétrons, né? Tem uma órbita circular. E esses elétrons aqui eles tendem a ter uma carga negativa. E eles vão ser importantes aí para o nosso conceito. Também conhecido como, esse aqui também conhecido como modelo planetário, né? Quando a gente for estudar atomística, vocês vão ver que vários modelos foram propostos até chegar nesse modelo aqui, né, planetário aqui com essa órbita. Então vamos lá. O modelo atual, né, que se estuda hoje em dia é o modelo da nuvem de elétrons, né? Que aí os elétrons nos átomos eles movem-se em torno do núcleo, né, com elevada rapidez, acredita-se que na velocidade da luz, e é impossível determinar simultaneamente com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. Princípio da incerteza de Heisenberg. E essa é a representação simbólica da nuvem, né? Você vai ver que existem vários modelos aí que vão representar um átomo. Esse aí é mais um. Esse modelo aí de Heisenberg. Tem uns modelos aí voltados para a questão da quântica e outros aí já são da física clássica. E aí nesse modelo atual de nuvem de elétrons, né, o átomo ele vai possuir um núcleo central, né, que ele tem dimensões reduzidas, e essa nuvem eletrônica aqui que nós vamos ter, né, que é onde os elétrons vão ficar se movimentando aí naquela loucura toda. Né, e esse núcleo aí vai ter o próton e os nêutrons. Os elétrons encontram e volta, né, do núcleo, e possível falar em zona onde a possibilidade de encontrar o elétron é maior. Então, e tem as teorias dos orbitais também, a gente vai estudar mais na frente, não é importante se esquentar a cabeça com isso agora. Eu só quero que vocês entendam aí da existência dos prótons de carga negativa, dos nêutrons de carga neutra e dos elétrons de carga negativa. Isso aí vai ser muito importante para a gente entender como é que é o fenômeno da eletricidade. E o que seria essa eletricidade, né? Estudo dos fenômenos associados com cargas elétricas, né? Então, a carga elétrica ela é uma propriedade intrínseca da matéria, né? Como a massa, por exemplo. Então, a matéria ela tende a ter uma carga elétrica. E aí, nós vamos ter dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. Você vê que na sua casa aí você tem o fio positivo e o negativo, e é necessário que haja esses dois aí para você ter o seu circuito elétrico e fazer os eletrodomésticos funcionar e tudo mais. Então a carga positiva ela está associada aos prótons e a carga negativa está associada aos elétrons. E aí a gente vai ter o corpo neutro, né? Que ele vai ter os dois tipos de carga em igual número e homogeneamente, né? Distribuídas. Então por isso que ele é chamado de neutro. E aí o que é um corpo carregado? Né? Um corpo que possui o excesso total ou local de um tipo de carga. Então quando ele tem excesso de carga negativa, ele está carregado negativamente. Quando ele tem excesso de carga positiva, ele está carregado positivamente.
E aí nós vamos ter também o princípio da atração e repulsão, ou seja, as cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem e as cargas de sinais contrários, elas se atraem. Então, carga negativa, ela repele carga negativa, carga positiva repele carga positiva, mas quando é positivo e negativo, eles se atraem. Isso aí é questão da matéria, né? Quando eles falam que os corpos se atraem, está associado a essa diferença aí de potencial de carga. Aí o princípio da conservação da carga elétrica, né? Então, no sistema eletricamente isolado, né, é constante a soma algébrica das cargas. Então, uma vez que você tem aqui um sistema que ele está isolado, e aí você vai ter o quê? O que é igual a N vezes E. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a carga A mais a carga B, ela tem que ser igual a carga A mais a carga B. Então, esse aí é o sistema constante da soma algébrica das cargas elétricas. A gente usa essa forma. A gente não vai entrar em cálculo ainda, pode ficar tranquilo. Estou passando aqui só para vocês verem. Aí nós vamos ter os processos de eletrização. Bom, o que é um processo de eletrização, né? É quando você pode gerar ali um desequilíbrio ali nas cargas elétricas, tornar algo eletrizado, você pode orientar as cargas que ele tem. Por exemplo, pelo atrito. A esfregação entre dois corpos elétrons são transferidos de um corpo para o outro, de acordo com a série triboelétrica. Ao final do processo, os dois grupos eles ficam eletrizados, só que com sinais contrários. Então, um vai ficar com carga positiva, o outro com carga negativa. Então, olha só, mica, minério, ebonite, celulite, tipos de plástico. Então, olha só, exemplos: vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite. Então, ao esfregar esses objetos, por exemplo, se você pegar um pano e esfregar no plástico, você vai fazer um processo de eletrização. E ele vai ficar com carga negativa. Aquele experimento que a gente faz com balão também, você esfregar ele fica com carga negativa. Então, esse processo aí é um processo de eletrização por atrito. A gente usa muito processo de eletrização por atrito para gerar eletricidade. Já tem eletrização por contato, né? Quando se faz um contato entre um corpo carregado e outro neutro, né? O excesso de carga em um dos corpos se distribui pelo sistema único. Quando separa-se novamente os corpos, a carga líquida fica dividida entre os dois, não necessariamente ao meio, né? Ao final do processo, os dois corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal. Então, quando você tem um objeto que ele está carregado negativamente, isso aqui está neutro. O que quer dizer? Quer dizer que as cargas dele estão em equilíbrio, ele tem a mesma quantidade de positivo e negativo. Mas você chega a um objeto que ele está carregado negativamente, o que ele vai acontecer? Ele vai transferir essa carga negativa aqui para o que está neutro. E aí, ao tirar, né, os dois eles ficam ali carregados, né, negativamente. Só que, assim, eles não se equilibram. Divide essa carga em dois de forma igual. Isso aí vai variar. Mas tem isso aí. Nós chamamos isso aí de eletrização por contato. Às vezes você toca em alguma coisa e seu cabelo ele levanta. Isso aí é um exemplo de eletrização por contato aí que nós vamos ter. Agora, a eletrização por indução. Como seria isso, né? Pela aproximação de um corpo carregado indutor, induz-se a separação interna de cargas em um corpo inicialmente neutro, induzindo a Terra se convenientemente induzido, depois afasta-se o indutor. Ao final do processo, o indutor induzido estão carregados com carga e sinal contrário. Então, se você pegar um objeto ali que ele está carregado e chega ele perto de um objeto que está neutro, você não precisa nem encostar, você só chega perto. Você vai fazer o que? Você vai fazer com que esse objeto ele seja eletrizado. Isso ocorre por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo, né? Matéria atrai matéria. A carga negativa desse objeto ela vai acabar atraindo a carga positiva, né, do outro objeto. E aí esse processo aí vai fazer com que a carga negativa ela também seja o que? Ela seja repelida, né? E aí isso vai fazer com que ele fique eletrizado positivamente. Então tem toda essa questão. Esse é aquele mesmo exemplo lá que o pessoal faz para fazer aquela bússola com agulha e imã, esse mesmo processo. Só que aí você vai precisar do imã e da agulha, você vai esfregando ali o imã na agulha. Isso vai orientar essas cargas aqui, fazendo com que a agulha ela fique com um polo norte e um polo sul. E isso aí vai fazer com que ela funcione ali como uma bússola.
que eles chamavam de bússola chinesa, né? Então aqui nós temos um exemplo aqui do raio, né? Quando você tem a formação de uma nuvem, né? Aí o gelo, você vai ter cristais de gelo, partículas de gelo, elas ficam se movimentando lá dentro e fazendo um certo atrito, se chocando uma com as outras. Isso faz com que a nuvem ela fique carregada, né? Muito carregada negativamente. E aí essa carga ela vai sendo atraída aqui para a Terra, né? Vai sendo atraída aqui para a Terra. E o positivo ele vai sendo, a carga positiva vai sendo atraída pela nuvem. E aí se você tem uma árvore ou uma ponta qualquer ou qualquer coisa aqui, essa carga ela tende a se concentrar aqui. E aí isso vai fazer com que essa carga ela tende a querer chegar até aqui. E aí nós vamos ter o quê? Vai chegar uma hora que essa carga ela vai se acumular tanto em um único ponto que e aí as gotinhas que estão caindo aqui, essas gotinhas com gelo, elas vêm muitas vezes carregadas negativamente. E aí ao vir carregadas negativamente é como se ela fizesse um caminho para essa descarga elétrica. E essa descarga elétrica ela vai cair em direção à ponta. E aí a hora que chega, quando você vê aquelas imagens lá de raio caindo em câmera lenta, você vê que tem um raio que ele sai do chão e um raio que vem aqui, ele se encontra no meio do caminho. Muitas imagens em câmera lenta de quem fotografou raio ou filmou é assim. Isso é porque quando ele vai chegando aqui perto, né, a quantidade de energia é tão grande, a carga é tão grande que ela vai atrair também. E obviamente, por que acerta a árvore? Porque a árvore, né, tem a ponta, ela vai se concentrar aqui e porque está mais próximo também, né? A carga ela vai buscar o caminho mais fácil, né? Ela não vai pelo caminho mais amplo. Então tem esse problema aqui. Por isso que prédios, arranha-céus tem que ter o para-raio, porque os prédios arranha-céus eles vão ser um alvo perfeito ali para os raios, uma vez que eles estão mais próximos aqui da nuvem. E aí a nuvem vai olhar assim e falar, vou acertar o chão quando o raio, né, vai olhar assim e falar, mano, eu vou correr aquela distância toda acertar o chão, sendo que eu posso acertar aqui o prédio. Então eles vão ser atraídos aqui. E aí nós vamos ter a descarga elétrica. Então quando estiver chovendo, você nunca esconde embaixo de uma árvore, pelo amor de Deus, né? Perigosíssimo, né? Aí nós temos lá o Pikachu, né? Quem é fã, né, de Pokémon, né? O roedor amarelo eletrificado que se comunica falando repetidamente seu próprio nome. Geralmente são encontrados em florestas. Aqui é o Pikachu lá da série Pokémon, lá dos Pokémons elétricos. Sobre eletricidade é isso, estudem com afinco, entendeu? A gente vai abordar mais coisas nesse sentido. Isso aqui é só a primeira aula desse tema. Fiquem com Deus, salam aleikum, Deus salve a América.